Olá pessoal, como vamos? 18 horas e 30 minutos pontualmente. Estamos começando mais um Era uma Vez, o nosso lugar de contação de história para adultos. Olá Josafá, Tiago, Dênia, como vamos? Moacir, como vai? Prazer em revê-los. Que bom ter todos por aqui, isso é muito gostoso. Vamos lá, pessoal, vamos. Marina, bem-vinda. Milton, bem-vindo. Vamos lá, vamos usar o aviãozinho aí para convidar os amigos, fazer uma massa de gente para que a gente possa começar. Alina, bem-vinda. Para que a gente possa começar as nossas histórias. Carlinhos, como vão os nossos pães aí em Monte Verde? Bem-vindo. Vamos lá, vamos botar o aviãozinho para funcionar. Ideu-san, bem-vindo, como vamos? Monte de novidades para vocês hoje, monte de novidades, monte de histórias gostosas. Vamos ver se... Olá, Porto Crumbs, olá. Carol, bem-vinda, minha madrinha no nosso outro programa. Branca, bem-vinda. Fafinha, como vai? Bem-vinda. Bom, já temos uma massa de gente aqui. Vamos começar o nosso live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mitos, lendas e receitas de peixes e frutos do mar. Olha, eu vou começar com uma frase de Shakespeare para vocês. Hoje estamos chiques. Os peixes vivem nas águas e os homens vivem na terra. Os maiores comem os menores. É assim que é. É assim que é. E no mar isso é mais verdade do que nunca. Os maiores comem os menores. Vamos começar já a contar essa história, lembrando que terminando a nossa live aqui eu vou publicar a lista de ingredientes para o Nós na Cozinha, domingo, 11 horas. Danuta, bem-vinda. Malu, que prazer te ver. Para domingo, às 11 horas, a gente novamente cozinhar juntos. Olha, eu não sei se todo mundo que entrou domingo passado cozinhou, mas se for verdade, 103 comigo, 104 pessoas fizeram a shakshuka e o bellini. Isso deve ser alguma espécie de recorde, 104 pessoas cozinhando juntas. Para o domingo que vem, vamos fazer torradas fiorentinas e o rei das bebidas dos brunch no mundo todo, o Bloody Mary e suas variações. Vamos, terminando a nossa live, publico a lista de ingredientes, vocês separam os ingredientes, domingo 11 horas, vamos conversar, vamos cozinhar junto. Vamos lá. Vamos começar com alguns mitos. Primeiro mito do peixes e frutos de mar. Falou em peixe, todo mundo pensa em limão. Tem que temperar o peixe com limão. Grande besteira, grande besteira. Peixe não se tempera com limão. Qualquer pessoa que já comeu um bom prato de peixe sabe exatamente o que o limão pode fazer pelo peixe. E quem comeu um ceviche sabe direitinho. Qualquer meio ácido degrada a proteína de uma forma que ela parece cozida, mas não é. Ela é só degradada. O ceviche talvez seja a maior prova disso. Não precisa mais do que 15 minutos no meio ácido e aí você grelha, assa ou frita o teu peixe, ele fica todo molengão e ninguém sabe por quê. Ué, porque não tem jeito. Olha aí, Lia, Vera e Gabriel, bem-vindíssimos, que bom. Perdão, vamos lá. Primeira coisa, não tempere com limão.
Sal, pimenta do reino, e se você quiser, vou dar uma grande dica. Arnon Grunkraut, bem-vindo, grande chefe, nos dando a honra de participar da nossa live aqui, muito bem-vindo. Vamos lá. Sal, pimenta do reino. Você quer ter um gostinho cítrico? Usa a casca do limão. E tem um tempero secreto para o peixe. Existe uma teoria que eu vou contar para vocês. Ju, bem-vinda! Quando Deus estava criando o mundo, ele separou a luz da escuridão, a terra do mar, e aí foi povoando. E parece que no dia que ele criou os peixes, foi criado o Dry Martini também. O Dry Martini é um grande tempero para peixe. Porque, se você pensar bem, Mônica, outra grande chefe, dona do Estúdio do Sabor, grande escola de culinária, bem-vinda. João, Liginha, bem-vindos. O Dry Martini, ele não é mais nada do que um vinho fortificado em que foram maceradas uma série de ervas. Ele dá um gostinho especial aos peixes. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sueli, bem-vinda. Sussu, grande chefe, grande cozinheira. Crianças, já que o limão só chegou aqui na América com os espanhóis, com o que maias e astecas faziam o ceviche antes da chegada do limão? Já que eles faziam ceviche, a gente tem registros do ceviche de aproximadamente uns 550 anos antes da chegada dos espanhóis. Quem se arrisca a responder aí? Com o que o pessoal fazia ceviche, já que não tinha limão aqui na América? Quem se arrisca a responder? Vamos lá. Quem vai teclar uma respostinha aí? Eu vou dar 1 minuto. Ninguém vai dar respostas? A Fafinha falou, não tenho nem ideia. Não, Alina, não era vinho. Os maias e os astecas não conheciam vinho. Mas é muito parecido com vinho. Eles usavam... Não, vinagre também não, eles não conheciam. Sim, senhor. O Alexandre acertou. Maracujá. Em princípio, eles usavam a xixa. A xixa é uma bebida fermentada, parecida com o nosso cauim, feita de milho. Ou usavam o suco de maracujá amargo. O maracujá é nativo da fronteira ali do Brasil com o Paraguai, né? E eles usavam o suco de maracujá. Aliás, experimentem fazer um ceviche com maracujá amargo. É um negócio delicioso. Pode deixar até algumas sementinhas que dá um toque especial. Pronto. Já sabemos que não é para usar limão. Sim? Muito bem. Próxima. Muita gente que come ostra, marisco, esses frutos com casca do mar, maracujá amargo, Alina, é o maracujá selvagem. Existem mais de 14 tipos de maracujá. Muita gente que come frutos do mar já ouviu falar que só devemos comer ostras, mariscos e quitais nos meses terminados em R. Heitor, grande pesquisador, meu respeito, obrigado por estar aqui conosco. Muito bem, que a gente só devia comer esses frutos em meses terminados em R. Olha, esse mito é tão antigo que tem um livro de 1599, um livro em inglês, chamado Diet's Dry Dinner, que já falava disso aí. Eu preciso contar algumas coisas para vocês. Primeiro, esse é um mito que vem do hemisfério norte, ou seja, os meses sem R coincidem com o verão, né? Então, pode ser verdade? Pode, mas porque tem um pequeno aumento de algas no mar. Poderia, mas
A verdade é que esse é um mito que não existe. Ainda mais hoje em dia, que 90% das ostras que a gente come, por exemplo, vem de fazendas, né? E essas fazendas definitivamente não são afetadas. De vez em quando, no verão, a gente tem um fenômeno lá em Santa Catarina, chamado maré vermelha, que realmente estraga as ostras. Mas, na média, esse é um mito que não existe. Pode comer ostra o ano inteiro, desde que você conheça o seu fornecedor. Quem gosta de caranguejo e lagosta deve ter passado por uma situação que é horrível. Até um tempo atrás se dizia que você devia pegar o caranguejo ou a lagosta vivos e jogar na água fervente, que esse era o melhor modo de matá-lo. E era horrível, eu presenciei isso, porque o caranguejo e a lagosta gritavam a hora que você jogava na água fervente. Bom, isso era considerado o jeito humano. Hoje os chefes já usam ou enfiar uma faca na base do crânio do caranguejo ou da lagosta, e a morte é instantânea, ou usam gelo, põe eles no gelo, eles morrem. Mas a verdade é que eles nunca gritaram, esses animais não têm aparelho vocal. O som que a gente ouvia, que parecia um grito, era o ar que pelo calor era expelido da concha do caranguejo ou da lagosta e parecia um grito, mas não é, né? De qualquer forma, era uma forma algo cruel, e por anos, eu diria um século, se dizia que era a melhor forma de se matar esses animais. Hoje tem formas um pouquinho mais humanas. O caranguejo, mais do que a lagosta, precisa se tomar um enorme cuidado com o consumo dele. O caranguejo começa a deteriorar no segundo seguinte à sua morte. Caranguejos e siris têm que se comprar vivos, né? Ou congelados de um fornecedor de confiança. Se não, tem que comprar vivo mesmo. O pessoal que ia para o litoral antigamente deve lembrar daqueles vendedores com aquelas cordas de caranguejos vivos que ficavam na beira da estrada. Uma vez até comprei a corda arrebentou, os caranguejos ficaram andando dentro do meu Volkswagen lá, até a gente chegar em São Paulo. Mais um mito que se vai. Quero falar do salmão agora. Salmões de fazenda têm problema sanitário por causa de ração e corantes que eles consomem. Gente, o Brasil tem um dos maiores litorais do mundo. Nós estamos entre os 10 grandes litorais do mundo. São 7.500 quilômetros de litoral. Com tudo isso, o nosso consumo de peixe é de 10 quilos por ano. A OMS recomenda o consumo mínimo de 12 quilos por ano. E o nosso é de 10, porque a região norte do Brasil consome mais do que 20. Senão, nosso consumo seria mais baixo ainda, porque a região norte do Brasil é a região menos populada do nosso país, né? Olha, só para comparar, europeus consomem entre 27 e 34 quilos por ano. Os americanos, 34. Os islandeses comem 91 quilos de peixe por ano. Os portugueses, 55 quilos de peixe por ano. E nós comemos 10. O Japão é uma história curiosíssima. Em 2014, o consumo era de 58 quilos por ano. E foi caindo, seja pela valorização da carne das receitas ocidentais e por causa do receio que a população teve de consumo de peixe depois do incidente lá de Fukushima. Mas a verdade é que está subindo de novo. Hoje o Japão já está em torno de 60 quilos por ano novamente. Quer dizer, o fato é que nós somos baixos consumidores de peixe. E nós consumimos muito salmão. O Brasil é um dos grandes importadores de salmão. 85% do nosso salmão vem de fazendas marinhas.
a maioria delas no Chile. Esses salmões são criados em cativeiro. O que é uma fazenda marinha? É uma enorme rede de pesca que fica ancorada num determinado lugar e ali dentro tem 30, 40, 50 mil indivíduos. Como esses salmões não fazem a migração para a desova, eles não têm o consumo de gordura do corpo e não adquirem aquela cor característica do salmão, aquilo que a gente chama de pink salmão. Então, é misturado à ração desses salmões um corante. Durante muito tempo se dizia que esse corante fazia mal e tal, isso foi tremendamente pesquisado. O corante é a base de licopeno. O licopeno é aquela substância que dá a cor vermelha para o tomate. Não faz mal nenhum para ninguém. Na verdade, a questão das fazendas marinhas é outra. Você tem 40, 50 mil indivíduos confinados num espaço pequeno. E os dejetos de 40, 50 mil indivíduos são lançados no mar, naquele espaço pequeno, e vão ao fundo. A fazenda está suspensa. Isso fermenta no fundo e faz com que uma série de bactérias e outros organismos subam e atinjam a própria fazenda. E isso cria uma série de doenças no salmão de fazenda. Existe uma nova doença que chama anemia infecciosa do salmão, deve ser de origem virótica, não sei direito, e isso, quando acontece, não se pode exportar esse peixe. E algumas vezes eles têm que usar antibiótico na ração. Então, na realidade, esse é o grande problema do salmão. Mas, na média, o salmão é considerado a galinha do mar, né? Quer dizer, o homem manipulou tanto a galinha que até deixar de voar, ela deixou. O salmão é a mesma coisa. O homem manipulou tanto o salmão que hoje ele é uma espécie de galinha do mar. Eliane, bem-vinda, que prazer te ver aqui. Pessoal, usa o aviãozinho aí embaixo. Convide os amigos. Vamos botar mais gente para falar de peixe aqui. Quinto mito. Os peixes, principalmente os de grande porte, estão com níveis perigosos de mercúrio no seu organismo. Isso é verdade? Isso é meia verdade. Não é totalmente verdade, mas é verdade. Quase todos os peixes, por respirarem na água do mar, têm quantidades ínfimas de mercúrio. Existe mercúrio na água do mar. E como vocês sabem, o mercúrio que entra no nosso organismo não sai, ele fica se acumulando. Os peixes pequenos, que têm vida muito curta... Obrigado, Juju, manda um beijão pro teu pai. Os peixes pequenos, eles têm vida curta, eles não têm tempo de acumular grandes quantidades de mercúrio. Os peixes de grande porte, ao contrário, eles não só vivem... Cecília, a galinha um dia voou. A asa dela não é decoração, ela voava. Por manipulação do homem, ela parou de voar. Os peixes grandes vivem muito tempo e, para piorar, eles comem os pequenos. Então, pode sim acontecer de alguns tipos de peixes grandes terem níveis razoavelmente perigosos de mercúrio. É raro, mas pode acontecer. Os organismos internacionais e os médicos, genericamente, dizem que o benefício do peixe é tão grande que suplanta o risco do mercúrio. Ainda assim, recomenda-se um certo cuidado no consumo de peixes grandes para grávidas, lactantes e crianças pequenininhas. Agora, você pegar peixes como salmão, truta, tilápia, bacalhau fresco, sardinha, eles têm um índice muito pequeno, quase insignificante de mercúrio e pode consumir tranquilamente. E no caso específico do Brasil, nós temos os nossos peixes de rio. É verdade que tem alguns rios no Brasil que estão muito poluídos com mercúrio, porque o pessoal usa mercúrio para purificar o ouro de bateia, aquele ouro que é cavocado na areia do rio.
mas na média os nossos peixes de rio, nós vamos falar deles já já. Os nossos peixes de rio são fantásticos e, via de regra, tem nível 0 de mercúrio. O grande problema do peixe é difícil trabalhar com peixe na cozinha. É verdade. Os peixes têm carne delicada, né? Eles têm pouca gordura. Qualquer errinho que você fizer no calor, ele seca. Então, é um pouco mais difícil trabalhar com peixe, mas, meu Deus do céu, não é impossível. Um peixe bem feito segue sendo uma das proteínas mais deliciosas que existe, melhor do que qualquer carne. E outra coisa, eles têm um sabor hiper delicado. Não é para cobrir o peixe com 15 molhos. A cozinha francesa antigamente, você tinha, como por exemplo, o filé de peixe à bonne femme, que vinha coberto com uma camada de molho branco. Se puder um pedaço de pão lá embaixo, ninguém nota a diferença. Peixe não é para comer com molhos pesados ou fortes. A carne deles é muito delicada. Um outro mito muito antigo diz que misturar peixe e queijo faz mal para a saúde. Então, não tem medicina que prove que misturar peixe e queijo faz mal para a saúde. Pode fazer mal ao paladar, porque são duas coisas de sabor extremamente forte, mas mal para a saúde não faz. Na Grécia Antiga já tinha um preconceito com essa mistura. Atanaios de Naucrates, que escreveu um dos maiores tratados sobre a vida grega, os Deipnosofistas, no século III, praticamente tudo que a gente conhece da vida grega está nesse livro. Ele já afirmava que os cozinheiros sicilianos não são de confiança, porque colocam queijo nos pratos de peixe. Se você for num restaurante clássico italiano, principalmente os lugares à beira-mar, e se o seu prato for um espaguete ao vongole e você pedir um queijo ralado, a chance de se ouvir um palavrão do garçom é razoavelmente grande. Então, mal para a saúde não faz. Pode fazer um pouquinho de mal para o paladar. Peixe fresco é sempre melhor que o congelado. Gente, qualquer coisa fresca é melhor do que qualquer coisa congelada. Mas a verdade é que hoje os modernos processos de pesca, de conservação e principalmente de congelamento hiper rápido, permitem que o peixe chegue com uma boa qualidade a gente. Para falar a verdade, se você pegar o atum, o salmão do Atlântico Norte, o salmão fresco, eles são pescados e no barco ainda eles são imediatamente congelados. Por quê? Por causa de bactérias, para eliminar as bactérias. Até o barco pesqueiro voltar, eles descongelam e são entregues aos atacados. Hoje principalmente por nós aqui temos nossos peixes da Amazônia. Eu estava vendo aqui uma perguntinha. Qual é o nome do livro novo do Breno? O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. Nós vamos falar dos peixes amazônicos já já. Mas o único jeito da gente ter esses peixes é congelado. E eles vêm com uma razoável qualidade. Vamos lá. Nono mito. Peixe fêmea é mais saboroso que o peixe macho. É verdade? É verdade. As fêmeas, notadamente as fêmeas que sobem rio para desovar, salmão, arenque e outros, elas acabam por acumular mais gordura, né? Porque eles precisam usar essa gordura de reserva na subida do rio, onde eles não têm comida. Ora, mais gordura quer dizer mais sabor. Então, a fêmea, sim, é mais saborosa que o macho. Usando de um certo mau gosto, na raça humana isso também é verdade, né? Agora, por outro lado, é um verdadeiro crime você matar uma fêmea a caminho da desova.
né? Isso é um crime. Em alguns países como o Canadá, isto é terminantemente proibido, né? Bom, esses são alguns mitos. Vocês pediram para eu falar dos peixes do Amazonas. Então, eu quero comentar de 6 peixes de rio especialíssimos. Vamos lá, pessoal, vamos usar esse foguetinho aí, vamos trazer os amigos para nossa... Hoje estamos com uma audiência altíssima, vamos aumentar essa audiência aí. Vamos lá. Primeiro peixe que vem da região amazônica, o filhote. Por que ele está em primeiro lugar? Por um simples... Ô Mary, bem-vinda, que saudade de você e da tua música. Por que o filhote está em primeiro lugar? Afirmo, sem medo de errar para vocês, a melhor carne de peixe do Brasil, o filhote. Um filhote grelhado, um filhote ensopado, uma peixada de filhote como se faz no Pará, não tem coisa igual. Na verdade, o filhote é um peixe que se chama piraíba, é um bagrão. Ele atinge ridículos 250 quilos. Quando ele tem apenas até 50 quilos, ele é chamado de filhote. E aí ele é caçado e vendido. O lombo de filhote é com certeza, a melhor carne de peixe que tem no Brasil. A piraíba, esse bagrão, é um peixe carnívoro, come gente, inclusive. Os índios já diziam, pira é peixe, ibá é bravo. Piraíba é peixe bravo. O segundo peixe que eu queria falar para vocês é o pirarucu. Pira, peixe, urucum, como vocês sabem, vermelho. É um dos maiores peixes dos nossos rios. Ele pode atingir até 3 metros de comprimento e pode chegar facilmente a 200 quilos. É uma carne deliciosa, ele é conhecido como bacalhau do Amazonas, porque ele é grandão, ele é pescado, hoje ele tem muito criadouro dele, se tira um filezão dele, um filezão enorme, salga-se e enrola-se ele, como um rocambole. E aí você vai no mercado, o homem corta fatias daquilo e vai te servindo. Terceiro peixe é o tambaqui. É um peixe que chega até uns 40 quilos, tem 1,10 m. Como ele faz imigração reprodutiva, ele tem um altíssimo teor de gordura. E o que o tambaqui tá assim, bem lembrado, o grande prato, voltando ao pirarucu à casaca. Pirarucu com bananas e temperos, assado, delícia. O tambaqui, na verdade, o que se come é a costela, ou a ventresca do tambaqui. Ele tem costelas enormes e se faz churrasco disso. Se faz ela grelhada, se faz ela assada, é uma delícia. Agora, olha que curioso, é um peixe nativo do Brasil e o maior produtor mundial dele é a China. Em 1992, o Deng Xiaoping ganhou do governo do Amazonas alguns alevinos. Iniciaram a produção e hoje a China é a maior produtora de tambaqui do mundo. O quarto peixe é o mapará. O mapará vem ali da Rondônia, da Roraima. É um peixe de rio, não é um peixe grande. Ele é muito ligado às tradições religiosas da região. Na época da pesca dele, tem todo um cerimonial religioso antes do pessoal sair para a pesca. E ele dá um filé de peixe muito mais delicado, muito mais saboroso que, por exemplo, o linguado ou pescada branca. Quero falar ainda do dourado, só para lembrar vocês. Dourado vem do rio, dourada vem do mar. São peixes diferentes, tá? Aliás, os dois têm um probleminha, são cheios de espinho. E por último, um outro peixe saborosíssimo da Amazônia, o tucunaré. O tucunaré é um peixe vegetariano, sem espinho e com uma carne maravilhosa, maravilhosa. Adoro.
Boa, Mansur, que prazer em te ver. Sim, concordamos. Filhote é uma delícia. Na minha opinião, o melhor peixe do Brasil. Falamos dos peixes da Amazônia, vamos falar um pouco de frutos do mar. Comecemos pela lagosta, a venerada e apreciada lagosta. Por que a lagosta é tão cara? Primeiro, porque ela tem um sistema de defesa fortíssimo. O governo proíbe a pesca da lagosta de 1 de dezembro até 31 de maio. Né? Segundo, a pesca da lagosta ainda é meio artesanal. Ela tem barcos, tem pesqueiros, mas ainda é feita por armadilha. É complicado, não é fácil a pesca da lagosta. O Brasil tem um tipo de lagosta que chama lagosta espinhosa. Ela não tem garras, ela tem espinhos para se defender. E ela tem um outro problema que torna cara. 65% do peso dela é cabeça e pernas, que a gente não usa. Né? E 35% é a cauda. Então, com isso, quando a gente paga o quilo inteiro, você só usa 35% dele. Eu tenho que contar uma história rápida para vocês da Guerra da Lagosta, entre o Brasil e a França. Em 1960, navios pesqueiros franceses vieram pegar lagosta no litoral do Pernambuco. Os pescadores denunciaram, a Marinha Brasileira foi lá e prendeu 2 corvetas francesas. Os franceses se sentiram ofendidos e mandaram navios de guerra para o litoral brasileiro. E o Brasil resolveu responder e botou sua marinha para cercar os navios franceses. Nesse meio tempo, o presidente, que era o Jânio Quadros, fez um plano secreto que só foi revelado na década de 90 de invadir a Guiana Francesa caso ocorresse uma guerra entre os dois países. Mas prevaleceu o bom senso, os navios foram soltos com a promessa da França de não mais invadir as águas brasileiras e a questão toda ficou mais do que resolvida. Tenho que falar de uma prima da lagosta que pouquíssima gente conhece, que é a tamarutaca. Tamarutaca é uma lagosta sem carapaça, sem espinhos, é um bicho feio que a gente olha e diz, eu não vou comer isso aí, e ela é uma delícia, é simplesmente uma delícia. Tem pouquíssimos restaurantes que servem a tamarutaca, você acha em pouquíssimos peixeiros, mas quando achar, pode comprar, pode fazer como lagosta, vocês vão adorar. A tamarutaca é conhecida como lagosta lutadora. Em vez de garra, ela tem 2 braços na frente e ela dá socos. Ela literalmente dá socos nos seus adversários. O soco dela é uma das agressões mais potentes que existe no mundo animal. Já se calculou a força do soco dela equivale a um tiro com uma arma de calibre 22. Imagina que loucura que é. Agora, independente da força dela, a tamarutaca é uma delícia e recomendo. O Heitor está dizendo que invadir a Guiana por causa da lagosta seria um flashback do roubo que fizemos com o café de lá. Verdade, Heitor. O Melo Palheta arrumou um cacho com a mulher do governador, tapeou a mulher do governador e trouxe os ramos de café para o Brasil. Você tem toda a razão. Mais pura verdade. Falemos de peixe para assar. Corvina, pargo, namorado, anchova, grandes peixes. Tem uma boa quantidade de gordura. Para grelhar, meca, robalo, badejo, atum, garopa. O meca, o que o filhote é para os peixes de rio, o meca é para o peixe do mar. Uma carne delicadésima, branquésima, deliciosa, não demanda tempero. Você mete um salzinho nele e grelha, você vai adorar. A tilápia. O Brasil é um enorme produtor de tilápia.
E aqui tenho que falar do Sanpíter. O que é o Sanpíter? É uma tilápia metida besta. O Sanpíter é uma tilápia que ele tem uma mancha negra perto da cauda, uma de cada lado, 2 pontinhos negros. E o nome dele vem daí, porque São Pedro era pescador. E disse que ele pegava os peixes com a mão, ele punha a mão e pegava. E que aquela marquinha preta de cada lado do Sanpíter é a marca dos dedos de São Pedro. Mas o Sanpíter não é mais nada que a tilápia do Nilo. É uma tilápia metida besta que custa R$5 a mais no quilo do que a tilápia. É uma carne deliciosa, saborosa, serve para assar, serve para fritar. Normalmente é bom sempre pôr algo nela, fazer uma carapaça com algum grão, com alguma farinha. Vocês não... e baratésima. E por último, a sardinha. O nosso peixe mais abundante, o nosso peixe mais barato. Os cardumes de sardinha no Atlântico normalmente tem mais de 1 milhão de habitantes. E é um crime que não se coma mais sardinha. Riquíssima em ômega 3. Você faz facilmente uma sardinha na panela de pressão, aquela que você vai alternando camadas de cebola, tomate, pimentão, sardinha, cebola, tomate, sal, pimenta do reino, azeite, vinagre, fecha a panela. A hora que ela começar o pss, conta 10 minutos, desliga e você tem um prato único. E quero falar de alguns outros pratos únicos. Um carapauzinho frito, um pacu amazônico. O pacu é um peixe grande, mas quando ele está pequenininho, com 1 quilo, 1,5 quilo, você abre ele no meio, fica 2 disquinhos, o pacu é redondinho, você faz aquilo no churrasco, espetacular. Ali na pergunta da truta e do pintado. A truta é um peixe exógeno, não é brasileiro. Nós temos grandes criações de trutas em Monte Verde, em Campos de Jordão. Um peixe delicioso, delicadésimo, merece vocês experimentarem, se é que já não experimentaram. E o pintado é um peixe amazônico, carne gordurosa, excelente para o churrasco, talvez um dos melhores peixes que existe para o churrasco, e vale a pena também experimentar. Eu tinha esquecido. Obrigado, Aline. Pacu no churrasco. A cavalo ou a cavalinha em conserva no vinagre, é uma receita japonesa chamada shimesaba, deliciosa. O pargo assado no sal grosso, deliciosa. O que é para não comprar de jeito nenhum? Polaca e panga. Polaca e panga são 2 pragas do oceano que chineses e coreanos estão exportando para o mundo inteiro e que não prestam para nada. Nada. Sim, Nilo, em Portugal, carapau e sardinha é dia sim e outro dia também. Um carapauzinho grelhado com uma saladinha de feijões aí em Portugal não tem igual. Vamos adiante. Vamos falar de Sua Majestade, o camarão. O camarão já era apreciadíssimo pelos índios, tanto é que os índios usavam o nome do camarão, poti. Era um nome honorífico. Se a gente pegar a expulsão dos holandeses, você vai ter, do lado dos holandeses, o chefe Poti os apoiando, e do lado dos portugueses, Felipe Camarão. Né? Então você teve camarão contra camarão na expulsão dos holandeses. E não vamos esquecer que o gentílico do Rio Grande do Norte é potiguar, que quer dizer em tupi, comedor de camarão. Franklin, bem-vindo, que prazer te ver aqui. Nós temos vários tipos de camarão. Eu vou descrevê-los para vocês. O camarão da Malásia é um camarão que não é nativo, foi adaptado aqui, mas é o gigantão.
É um bicho que chega a ter 35 centímetros, 50 gramas de peso. Aí vem o branco, o rosa, o vermelho, os sete barbas, e aí os camarões de rio. Pitu, canela e o aviú do Amazonas, que é um camarãozinho desse tamanho, mas saborosíssimo, saborosíssimo. O pitu, para que vocês saibam, é o maior camarão de água doce do mundo. Ele é muito fácil de encontrar, tem um sabor delicioso, merece que vocês experimentem o pitu. O camarão, ele tem um sistema internacional de mensuração, que é a quantidade de camarões que dá em 1 libra. 1 libra é mais ou menos meio quilo. E nós usamos isso no Brasil. No pacote vem camarões por meio quilo. Então você tem o extra colossal, que é o camarão da Malásia, é menos de 10 por meio quilo, ou seja, menos de 20 por quilo. Imagina o tamanho do bicho. O super colossal é menos de 12, o colossal é de 13 a 15 no meio quilo, o extra jumbo de 16 a 20. Os grandes consumidos no Brasil é o grande de 31 a 45 e o médio de 41 a 50 no meio quilo. O pequeno, que é o sete barba, é de 51 a 60 no meio quilo, ou de 100 a 120 no quilo. E o extra pequeno de 61 a 70. Esses são os nossos camarões. Cuidados que você tem que tomar com camarão. Camarão não admite desaforo. Camarão no calor é 3 minutos. No quarto minuto você está perdendo o teu camarão. Seja do jeito que for você preparar. É 3 minutos. Vai fazer um bobó, usa o caldo da casca do camarão e entra com o camarão nos 3 últimos minutos. Vai fazer ele fritinho, grelhadinho, 2 minutos. No quarto minuto você está transformando o teu camarão em borracha. É a única coisa, camarão não admite desaforo de forma nenhuma. Quero falar de um outro bichinho. Vocês conhecem isso aqui? Ó, esse caramujo aqui é um caramujo comuníssimo nas praias brasileiras. O nome dele é saguaritá. Ele é conhecido também como escargot do mar. Ele tem o bichinho dele aqui dentro. Aliás, muitos caranguejos gostam de comer o bichinho e eles entram aqui, passam a viver aqui, chama Bernardo Eremita, né? Mas esse bichinho, você pode tirá-lo, ele tem uma tripinha que você tem que extrair e você prepara o saguaritá com molho bourguignon exatamente igual ao escargot. Ele tem uma textura diferente do escargot e um sabor único. É algo que eu recomendo realmente a vocês experimentarem. O saguaritá, que dá por aí, ninguém aproveita, ele morre dentro da casca e é uma delícia, é o escargot do mar. Algo que vale a pena ser experimentado. Quero falar ainda do polvo. O polvo é algo que aqui no Brasil era mais ou menos ignorado. A pesca do polvo ainda é completamente artesanal. Ela é basicamente no Nordeste. Boa parte da pesca dele ainda é feita por mergulhadores. E o polvo é um dos animais mais inteligentes, se não o animal mais inteligente que a gente conhece. E, portanto, difícil de caçar. Dalu, bem-vinda, meu anjo, que saudade. A Dênia gosta de polvo, já comemos grandes polvos por aí. Shirlene, bem-vinda. O polvo se intoca e não tem mergulhador que tire ele da toca. E se usa um método extremamente desumano para tirar o polvo da toca. Eles levam seringas grandes com cândida dentro e dão esguichadas de cândida na toca. Aquilo queima o polvo, ele sai. Isso é uma coisa horrível que se faz, quer dizer, é uma maldade enorme que se faz com o polvo. Ele não merece isso. É uma carne maravilhosa, uma proteína praticamente única, mas que
caçado desse jeito, prefiro não comer. Se a gente conhecer o nosso fornecedor, eu sou um apreciador de polvo, adoro. Cozinhar polvo é um negócio chato. Uma dica: água fervendo, você joga uma cebola e sal, mais nada. Pega o bichinho pela cabeça e antes de jogar ele na panela para ferver, você mergulha ele na água e sobe e deixa ele, os tentáculos esticarem. Você vai fazer isso lentamente 4 vezes. Isso vai fazer com que os tentáculos não se enrolem e você possa fazer uma apresentação mais bonita na hora de grelhar o bichinho para servir. Quero falar ainda do ouriço do mar, uni. O ouriço era completamente desprezado no Brasil. Na verdade, os pescadores odeiam o ouriço porque ele espeta. A espetada dele é doidíssima, doidíssima. É um veneno que não te mata, não te machuca, mas dói para chuchu. E a solução, aliás, é água morna com vinagre. O vinagre ajuda a dissolver o espinho e a água morna diminui a dor. Mas o ouriço, como eu dizia, era desprezado. Além disso, ele é um grande comedor de algas e ele de certa forma é prejudicial aos bancos de corais. Então ninguém gosta muito do ouriço. Mas depois que os japoneses nos ensinaram a comer o uni, né? Na verdade, uni é o nome do ouriço, mas você abre o ouriço e tem as gônadas dele, tem a cor laranja. É um manjar dos deuses. É um manjar dos deuses. Eu não conheço poucas coisas tão boas quanto as gônadas do ouriço. Uma delícia, uni, né? Você pode encontrar, tem até em conserva, custa uma verdadeira fortuna, mas eu recomendo. Falemos de caranguejos. O Brasil e a língua portuguesa são um dos únicos no mundo que distinguem siri de caranguejo. Siri também é um caranguejo. A única diferença é que ele tem o último par de patas dele adaptado para nadar. Nós temos o caranguejo mais frequente na costa brasileira, é o caranguejo azul, que nós chamamos de guaiamum. Um dia que vocês estiverem andando por aí e estiverem indo do Pernambuco, subindo do Pernambuco para Alagoas, na fronteira dos 2 estados, você tem a cidade de Goiânia, capital brasileira do guaiamum. E em Goiânia tem um restaurante chamado Buraco da Gia, que faz os melhores guaiamuns do mundo. Fora isso, eu sei que vocês não vão acreditar e vocês não são obrigados a acreditar. Mas a verdade é que ele tem caranguejos treinados. Você pede uma caipirinha, vem o guaiamunzinho com a garrinha dele te trazendo a caipirinha. Isso quando ele não pega os guaiamu e te põe na cabeça para eles fazerem massagem tântrica. Massagem tântrica. Vale a pena conhecer o Buraco da Gia. Nós temos 2 outros caranguejos que ficam no estuário dos rios. Eles são caranguejos de água salobra, o aratu e o caranguejo-açu. Carnes deliciosas, saborosíssimas e que vale a pena vocês conhecerem. Anote os nomes: aratu e caranguejo-açu. E não dá para falar de caranguejo sem a gente deixar de fora o siri mole. O caranguejo siri, de tempos em tempos, eles crescem e eles têm que trocar de carapaça. Então, por uns poucos momentos, por uns poucos tempos, ele fica sem carapaça. Ele está
saindo da carapaça antiga e vai para uma carapaça maior. Aliás, os caranguejos fazem rodízio de carapaça, é um negócio muito gozado. Nesse momento ele é capturado. Gente, uma muqueca de siri mole empanado e frito. Um dia eu escrevi um artigo sobre as 5 coisas que qualquer ser humano tem que comer antes de morrer. Siri mole frito é uma delas, não tem a menor dúvida. É uma delícia. É uma delícia. Sim, Josafá, Tamandaré tem muito aratu. Comi muito aratu lá. Então, já falamos de caranguejo. Quero terminar com a minha adorada, idolatrada e sacramental ostra. Adoro ostra. Sou capaz... Tati, bem-vinda, prazer em te ver. Sou capaz de matar por uma ostra. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente já tem aqui no Sul serviços que fazem balcões de ostra na sua festa, na sua casa. Tem a Agromara, enfim, ostras, que tem balcões lindos e deliciosos, criações de ostra cuidadosíssimas, vale a pena. Mas tirando isso, vamos lá. O maior produtor de ostra do mundo é a China. Na realidade, ela produz 80% das ostras do mundo, né? Existem aproximadamente 200 espécies de ostra no mundo. Uma ostra, para vocês terem uma ideia, ela filtra 40 litros de água por dia. Aqui no Brasil nós temos 3 espécies dominantes. 2 são nativas, a Cassostrea rhizóphora e a Cassostrea agazar. São ostras de mangue, aquela ostra que dá na raiz das árvores, chama ostra de pau. É uma delícia, uma delícia. E a gente tem a Cassostrea gigas, que é a ostra nipônica, a ostra do Pacífico, que foi trazida para cá e pegou nas fazendas de Santa Catarina. Só para que vocês saibam, a Cassostrea gigas, a ostra nipônica de Santa Catarina, ela simplesmente é responsável por 98% da produção de ostras de todo o Brasil. Santa Catarina produz 98% de todas as ostras do Brasil. Eu, pessoalmente, gosto mais das ostras de mangue. Tem alguns lugares que eu vou falar já que são fantásticas, né? Existe um sistema que classifica as ostras. É um sistema internacional. A ostra número 0 é uma ostra de 50 a 70 gramas. 00 de 70 a 90 e vai subindo assim até os 6 zeros, que é uma ostra de mais de 150 gramas. É um bife de ostra, né? Houve uma simplificação desse sistema que falou que tem a ostra A de 50 a 90, a AA de 90 a 130 e a AAA mais de 130. Para comer cruazinha, eu sou pela tese do Obelix, lá da história do Asterix. Ostras são como os romanos, quanto menores, melhores. Para você fazer ela assada, grelhada, no forno, aí é melhor pegar uma AAA, uma AA. Para que vocês saibam, teve um romano chamado Sérgius Orata, que há 2000 anos atrás já criava ostras em Roma. E não, ostracismo não vem de ostra. Existia um sistema na Grécia que a cada X tempo se votava nos governantes mais antigos se estava na hora deles abandonarem a política ou não. Isso você votava em ostracum, que são cacos de barro, ostracum, e daí vem o ostracismo, né? Põe o nome do cara, se ele tivesse uma quantidade X, ele tinha que se afastar da política. Bom, está dando o nosso tempo, infelizmente. Terminamos então a nossa
o nosso Era Uma Vez, com mitos, lendas e receitas de peixes e frutos do mar. Tivemos uma audiência fantástica. E agora estou naquela fase de vocês me darem sugestões para a nossa conversa da quarta que vem. Sugestões serão bem-vindas. Se ninguém tiver, eu arrumo um tema, invento um tema bem escabroso. E lembrando, terminando a nossa live, eu estou publicando os ingredientes para o nosso brunch de domingo, né, para a gente celebrar o Dia das Mães. Vamos ter torradas à fiorentina e uma receita de Bloody Mary com suas variações. 2 clássicos do brunch, e ainda mais assim pertinho do Dia das Mães. Ok? Olha, aí tem uma ideia legal aqui da gente falar de carnes não nobres. Boa ideia. Vamos falar disso. Pronto. Então, semana que vem, carnes não nobres. Ok? Gente, vamos lá. Quartas-feiras, 18h30, o nosso Era Uma Vez, Histórias para Adultos da Gastronomia. Aos domingos, o Nós na Cozinha, quero contar com vocês para a gente cozinhar junto um brunch para o Dia das Mães. A segunda, toda segunda um podcast novo. Toda quinta subo no YouTube um filminho com uma receitinha gostosa e de resto a gente vai se vendo por aí. Adorei a super audiência que nós tivemos. Muito obrigado. Fiquem em casa, fiquem com saúde. Eu vou estar me esforçando aqui para contar histórias gostosas, histórias divertidas da gastronomia, para que a nossa quarentena passe mais suave, mais gostosa, mais leve. Um beijo para vocês, fiquem com saúde, até domingo no Nós na Cozinha. Tchau!